Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos a mais essa videoaula que eu estou trazendo aqui para vocês. Um tema muito peculiar hoje, mas antes de tudo, queria fazer algumas perguntas para vocês, ou algumas colocações de que prejuízo não é mais escolha, é instabilidade. Comportamento é igual a conhecimento. Automatize, não fique adivinhando. Sobreviva sempre ao cisne negro. Primeiro, a segurança sempre. E não fique no piloto automático. Seja bem-vindo às 5 viradas da sua liberdade financeira, geográfica, de tempo. Bora lá. Seus maiores prejuízos não vêm de más escolhas, mas de escolhas instáveis. Sabe por quê? Empresas sempre vão falhar. Não é por falta de conhecimento em governança, riscos e compliance. É porque decisões financeiras são tomadas no emocional, não no racional. E quando a emoção governa, os riscos explodem. No próximo minuto, ou nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente as 5 viradas da psicologia financeira e como elas transformam sua governança, mitigam riscos e fortalecem o compliance da sua empresa. Esse é exatamente o nosso tema de hoje, psicologia financeira mais GRC. As 5 viradas para decisões consistentes do seu negócio no dia a dia das empresas. Nós temos muitos mitos, e um dos mitos é que finanças são iguais a decisões sobre emoção e incerteza. E governança existe para estruturar essas decisões. Nós temos um exemplo clássico de um CFO que sabe que precisa de uma reserva de caixa, mas quando o lucro sobe, a emoção diz: invista tudo agora. Sem governança clara, ele investe. Sem controles, ninguém questiona. Sem compliance, ele não documenta. O resultado, risco materializado e não mitigado. Exatamente isso. E qual que é a tese no final do dia? A tese é que não tem consistência. Você continua vivendo na emoção no final das contas. Isso não traz sobrevivência para o seu negócio. Descubra como a ciência do comportamento humano pode transformar sua abordagem em governança, riscos e compliance. Estas 5 viradas mentais vão revolucionar exatamente as suas decisões financeiras, pessoal. E criar uma estrutura sólida para resultado consistente e sustentável no seu negócio. Aqui estão exatamente as 5 viradas que você precisa saber no seu dia a dia, mas para a sua liberdade, para você conhecer um pouco mais da psicologia financeira que é trazida aqui no livro dessa autora chamada Morgan, referente a esse best-seller titulado Psicologia Financeira, com lições atemporais sobre fortuna, sobre ganância, sobre felicidade. O livro, além desses temas, ele também aborda o comportamento e suas emoções humanas, impactando mais o sucesso financeiro do que o conhecimento técnico. Muito prazer, eu sou o Leandro Jesus, muitos me conhecem como professor Leandro Jesus, já estou nesse mercado aqui há mais de 26 anos, atuando com governança, riscos e compliance, e outros diversos projetos de auditoria e consultoria, e também sou conselheiro de empresas. Se você quiser saber e conhecer um pouco mais dos meus projetos, só aproximar a sua câmera para esse QR Code, para que tenha acesso a projetos, materiais gratuitos, livros, e-books, entre outros materiais. Queria agradecer aos meus patrocinadores, a Cor Consultivo, empresa de consultoria focada em governança, risco e compliance, auditoria interna. Academia do Auditor, ministrando temas como esse para vocês aqui, além de mentorias, cursos e mastermind. Nosso parceiro de software em GRC, nosso outro parceiro de análise de dados, Python e massificação de dados. Por que a maioria das decisões financeiras falham? A resposta está na psicologia, pessoal. Por isso que eu trago esse contraponto aqui para vocês. Não é na matemática. Estudos mostram que 95% dos profissionais de GRC tomam decisões baseadas em viés cognitivo, não em análise racional. O problema não é a falta de conhecimento técnico, é a forma com que o cérebro processa o risco, a recompensa
e a incerteza no final do dia. Quando combinamos a psicologia financeira com uma estrutura robusta de GRC, governança, riscos e compliance, nós criamos um sistema que protege contra erros sistemáticos, e essa apresentação vai revelar as 5 viradas mentais que separam decisões impulsivas de estratégicas consistentes. Sabe qual que é o custo real das decisões emocionais hoje? 78% das decisões são tomadas no impulso, por influência de emoções, ao invés de dados. 2,5 milhões de dólares por perda média é o custo médio das falhas de governança causada por viés de comportamento. 60% das taxas de fracasso em projetos de compliance que falham por não considerar fatores psicológicos. Esses são os números que revelam uma verdade inconveniente, sem entender psicologia por trás das decisões. Mesmo os melhores frameworks de GRC se tornam ineficazes. A boa notícia é que existe um caminho comprovado para reverter esse cenário. E esse caminho, ele está desenhado em 5 viradas mentais que eu vou apresentar para vocês a partir desse momento. E quais são elas? Comportamento sob previsão. Foque no que precisa controlar, não nas emoções e ações e reações. Segundo, cauda gorda. Prepare-se para o improvável. Eventos extremos acontecem mais do que estatisticamente tradicional sugere. O suficiente é o poder. Defina seus limites e evite armadilhas de ambição infinita. Quarto, margem de segurança. Vai ser o seu escudo. Construa buffers que protejam contra o imprevisto. Paciência composta. O jogo de longo prazo. Pequenas melhorias consistentes a cada dia vão garantir resultados extraordinários para vocês no final do dia. Qual que é a aplicação disso aqui na governança? Crie protocolos de resposta a crises. Aplicação em risco. Construa sistema, matriz de risco, mapeamento de riscos, avaliações de risco. Aplicação em compliance. Tenha seu programa de integridade validado. Construído e validado. Qual que é a conexão que nós temos com o GRC? Tenha matriz de risco, programa de compliance, um bom projeto de governança, mas tenha stress test, tenha avaliações, avalie essas ferramentas. Por quê? O erro da distribuição normal é de não ter o planejamento de risco, é de não ter a política de risco. Um GRC efetivo, nós não perguntamos qual a probabilidade desse evento, mas sim, podemos sobreviver se esse evento acontecer? A virada mental aqui é, ao invés de perguntar o que vai acontecer, o que pode dar errado, pergunte como vamos reagir quando acontecer. Essa é a virada de chave. A ambição descontrolada, a definição do suficiente e a sustentabilidade é que operam dentro dos limites aceitáveis. A falta de um ponto de suficiência, de um apetite ao risco, de uma política com definição do apetite, leva profissionais e empresas a assumirem riscos desnecessários. Quando não sabemos onde parar, sempre há mais uma oportunidade, mais um projeto, mais uma expansão, e a sua liderança não tem limites. Em GRC, definir suficiência, ou o suficiente, significa estabelecer limites e níveis aceitáveis de risco, o risco-apetite. Criar critérios claros lá na sua política de riscos. Saber quando dizer não à oportunidade que excede a sua capacidade. Não vai estourar o seu resultado. Isso vai proteger a sustentabilidade, a perenidade da sua empresa. Essa é a virada de chave mental que transforma a ambição cega em estratégia focada. Você tem que ter aqui uma margem de segurança. Essa margem de segurança é o princípio principal aqui, que é o seu escudo contra o inesperado. É o princípio mais importante em gestão de riscos, que garante sua margem financeira, sua margem operacional, a sua margem de tempo e a sua margem psicológica. Aqui nós chegamos ao princípio da paciência composta. O poder do tempo em GRC. O jogo do longo prazo sempre vence. Uma melhoria de 1% ao dia resulta
que você tenha 37% vezes maior e melhor no ano. Essa é a matemática da paciência composta aplicada ao GRC. Do dia 1 ao dia 30, melhorias que parecem ser invisíveis, mas você continua investindo em um processo de cultura. Do mês 2 ao mês 6, pequenos resultados começam a aparecer, as pessoas começam a ter visão. A resistência organizacional diminui. Do mês 7 ao mês 12, mudança se consolida em hábitos do dia a dia, benefícios compostos aceleram. Ano 2, transformação completa, cultura de excelência, governança, autossustentável. Essa é a aplicação de treinamento contínuo, revisões regulares, diretrizes, melhorias incrementais. Não busque revoluções de overnight. Da noite para o dia. Busque evolução consistente. Aqui nós temos 3 passos para a implementação prática, para você começar a colocar uma lição de casa. Para aplicar as 5 viradas. Auditoria comportamental, design de sistemas anti-viés e cultura de paciência composta no final do dia. Crie um diário de decisões. Tenha um planejamento. Escolha o processo de decisão mais crítico da sua empresa e aplique a matriz de risco. Crie uma cultura de paciência. Tenha indicadores de performance financeiros tradicionais. Só que para isso você pode ter 4 obstáculos e você tem que ter os antídotos. Primeiro, pressão por resultado rápido. Qual que é o antídoto? Estabeleça métricas, indicadores de performance. Mostre que o seu processo está funcionando antes do resultado apareça. Obstáculo 2, resistência organizacional. Envolva a equipe no design e no desenvolvimento do processo. Explique o porquê psicológico por trás de cada controle. Use exemplos reais. Obstáculo 3, viés de excesso de confiança. Implemente um processo preventivo. Antes de lançar algo, antes de iniciar um projeto, imagine o que isso tenha falhado no passado e por quê. Forneça a equipe e considere cenários negativos. Obstáculo 4, custo percebido de margem de segurança. Explique o custo histórico de não ter margem. Mostre o quanto foi gasto para apagar incêndio até hoje. A margem é seguro, não é custo jamais. E o que você ganha aplicando as boas práticas? Decisões 60% mais consistentes, resiliência organizacional comprovada, redução de 40% de custo nas crises, custo de excelência, cultura de integridade, conformidade natural com leis e normas. Esses não são resultados teóricos, são benefícios reais de cada empresa ao longo de 12 meses. Imagina a sua organização agora com esse sistema implementado. Decisões sem ansiedade, equipe alinhada e autônoma, e noites de sono tranquila. Esta não é fantasia, é um resultado natural quando a psicologia comportamental encontra uma estrutura de GRC rigorosa dentro das empresas. Empresas com líderes que já operam, já têm mais tranquilidade e governança. Quais são os seus próximos passos nesse cenário? Implemente mudança pequenas hoje, compartilhe com a sua equipe e agenda uma consultoria para conhecer um pouco mais. Aqui eu disponibilizo uma ideia de um caminho para você treinar o seu time com o GPS, para ter um conhecimento. Aqui no GPS você já começa com micro vitórias. É um curso gravado, com mais de 30 aulas em 3 a 4 horas para você treinar o seu time de forma prática e assertiva, com um investimento bem aquém, como você imagina. Também você pode vir participar da nossa imersão online. Ou, se já é o seu momento, venha participar da nossa mentoria em grupo ou individual para ajudar a estruturar. Nós direcionamos para que você estruture a sua base de gestão de riscos. Professor Leandro Jesus, te espero na próxima videoaula. Até lá.